Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma deusa que eu acho que muitas de vocês, né, muitas de nós, a gente nunca ouviu falar. Eu aprendi sobre ela no Oráculo da Deusa e depois até vou trazer uma cartinha dela, mas ela é uma deusa muito antiga também, outra deusa muito antiga e esquecida, mas muito sagrada nos povos antigos, né? Porque ela fala sobre a abundância da mãe terra, da nutrição, da, da alimentação, de uma forma mais completa, né? Não só a nutrição sobre o alimento, mas a nutrição mental, emocional, espiritual, física, esse olhar de reverência, de gratidão, de respeito à alimentação. E como a gente está trabalhando essa semana, a semana da mãe, a terceira fase, o arquétipo da lua cheia, o arquétipo do verão, eu senti de trazer a deusa mulher do milho, porque faz todo sentido com o que a gente vai trabalhar também essa semana. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história dela. A mitologia, ela é mexicana, mas no livro do Oráculo da Deusa, que também fala sobre como que ela era conhecida e reverenciada pelos índios do Arizona e do Novo México. Então, os povos antigos, né, os nossos ancestrais, os ancestrais de forma geral, nós vivíamos em tribos, né? Nós não tínhamos essa necessidade de território. Então, o mais importante era ter um solo fértil, plantar. As mulheres, principalmente, elas tinham essa importância, né? Como representante da Mãe Terra, como guardiã da Mãe Terra, da Grande Mãe. E antigamente, lá, os ancestrais, há milênios, entendia-se que a grande mãe era essa força da natureza, né? Essa força que dá, que nutre, que acolhe. E hoje a gente entende ela em facetas, né? Em fase da deusa do amor, a deusa da, dos ciclos, as deusas da lua crescente, da lua cheia, as deusas das luas, né? Da lua minguante, das sombras, enfim. A Mãe Terra, a Grande Mãe, ela era essa mãe divina que tudo dá ao seu povo, né? E essa é a história da mulher do milho. Entende-se que um ser sagrado, a Grande Mãe, se transformou em uma plantação de milhos, porque antigamente, né, o milho ele era até hoje, né, ele é muito nutritivo. Então, era uma abundância ter uma plantação de milhos, era uma abundância ter o milho para ser nutrido, né, pelo milho. E de tudo faz um pouco do milho, né? Então, o que que os povos ancestrais faziam? Reverenciavam a mulher do milho e viviam em profunda confiança e gratidão. Então, a gente sabe que a gente não vai morrer de fome porque a nossa deusa está aqui nutrindo, cuidando, ajudando. Então, entende-se que, apesar de ter registro que ela é uma deusa tríplice, né? Ela é a jovem, a mãe, a anciã, mas também existem essas interpretações que ela era conhecida como um ser sagrado que se entrega ao povo para sustentá-lo e nutri-lo. Então, aí a gente vai entrar no olhar mais da fase da nossa lua, né? Sobre a nosso arquétipo da mãe. Como que a gente se torna como que a gente tem essa relação com o alimento? Ele é sagrado para a gente, né? Como que você se relaciona com o alimento? Isso tudo começa lá na primeira nutrição, que é o leite materno, né? Então, a mãe é o portal da vida, é o primeiro lar e é o primeiro alimento. Então, existem estudos que, se você teve pouco ou muito a amamentação, né? Se foi interrompida ou se não aconteceu a amamentação, e aqui vou abrir o adendo que eu não estou tacando pedra em mãe, mais uma vez, mas é importante a gente entender o que que acontece na psique, né? Essa falta, essa interrupção, tudo tem as suas consequências, né? Na vida adulta.
a gente vai olhar mais para essa relação com a alimentação que começou na infância, que começou com essa introdução alimentar, que começa no leite materno, mas para muito tempo você, desde bebezinho, bebezinha, você vai sendo apresentada aos alimentos e a forma que você é apresentada aos alimentos, né? Então, dificilmente os pais, os cuidadores tiveram esses estudos, né? As pessoas não se preparavam para ter filhos antigamente. Isso é muito recente, né? A gente veio aí de fases mais antigas que a nossa geração, que os pais, os avós, enfim, eles passavam muita rigidez, muita forma de se relacionar de uma forma mais seca, mais dura, né? Mais rígida. E o amor, a atenção, o carinho, o afeto, enfim, é muito mais recente. E aí também essa relação com a alimentação das novas gerações começa a ser vista com um olhar mais terapêutico, né? Existe já o olhar de como introduzir o alimento, de como interromper a amamentação, enfim. Então, voltando aqui para nossa fase da mãe, é, por que que é importante falar sobre a nutrição? Porque se lá na infância você teve uma relação muito ruim, muito tóxica com a forma que você aprendeu a se alimentar, né? Aí eu volto lá a falar sobre os cuidadores, né? Os pais, as pessoas que cuidaram da gente. A gente ouvia muito, né? Eu pelo menos ouvia. Só sai daí se você comer tudo. Só vai ganhar a sobremesa se você comer tudo. Ah, não vai comer não? Vai apanhar. Se deixar comida no prato, tem pessoas passando fome no mundo. Não sei o que que você ouviu, né? Eu ouvi de tudo um pouco. Então, começa-se a ficar tensa essa relação com a comida, né? E aí, para piorar a situação, a gente começa a sofrer bullying, né? Ou na escola, para onde a gente vai, ou até dentro de casa, né? Então, você está acima do peso, aí começa a ouvir mil coisas bem tóxicas. Se está abaixo do peso, começa a ouvir coisas muito tóxicas. Então, isso vai despertando uns gatilhos, né, emocionais e a forma que você se relaciona com a comida começa a ser muito ruim. Em vez de ela ser sagrada e reverenciada e uma deusa, né? Doou para você o alimento sagrado, você começa a demonizar, né? A sociedade, de forma geral, faz esse olhar muito de demonizar a alimentação, né? Ou de cobrar muito corpos magros para as mulheres, é, com a pressão estética. Então, a alimentação, a forma como a gente se relaciona com a nossa alimentação, isso também vai impactar na vida adulta, né? E por que que é importante olhar para isso? Porque a mãe é a nutrição e a fase que a gente vai passar agora, que a gente vai vivenciar, e como praticar o sagrado feminino todo dia, vivenciando escolhas, decisões mais saudáveis, a começar pela própria alimentação. Aqui a gente está falando de uma alimentação física, né? Então, o que que você escolhe se alimentar, né? Os alimentos que você escolhe são orgânicos, são processados, são artificiais, né? A gente vê aí hoje em dia os processados, né? Alimentos que são praticamente mentira, né? De plástico. É só aquele glutamato monossódico que é pura química, né? Ruim para o nosso corpo. Então, vai alimentar, mas não vai nutrir. E se você teve uma relação ruim com o alimento, pode ser que você tenha até não sei, não como bem, não me alimento bem, né? Não tenho uma boa relação não tenho prazer em me alimentar. Era essa a palavra que eu estava buscando. Então, na mãe, que é uma fase da ovulação, da lua cheia, do arquétipo mais ápice de energia, a alimentação é fundamental para a gente ter essa energia, né? Já falam em muitos programas e documentários, você é o que você come. Então, o que que você se preocupa em comer? Como é que é o seu prato, né? Já os nutricionistas falam para a gente fazer uma alimentação bem colorida, o prato bem colorido, mas as práticas do sagrado feminino falam para a gente se alimentar com muita amorosidade, né? E com muita presença. Então, quando você for
fazer sua comida, faça uma forma ali mais bonita, né? Uma hora ali para você de, eu vou escolher os melhores alimentos, alimentos frescos, alimentos que eu gosto, mas que eu sei que vai me fazer bem também, né? Não só o fast food, que às vezes a gente enfia o pé na jaca, né? Mas como pegar essa semana da mãe para me nutrir bem, né? Já que é a semana da mãe. Então, eu vou me tornar a minha mãe, vou me dar a minha melhor alimentação, porque eu quero ter longevidade, vitalidade, saúde, quero me nutrir bem. Aí já começa uma cura do feminino, porque é a cura você se tornando a sua própria mãe. Então, voltando a falar, né, sobre o que aconteceu lá na infância e adolescência que pode ter despertado, inclusive, conflitos, né, dores emocionais na sua alimentação, que causa até esses transtornos de autoimagem, né? A gente está magra, a gente se acha gorda, a gente está gorda, a gente se acha magra, a gente demoniza a alimentação, a gente demoniza um corpo que está mais acima do peso. Isso não deveria nem ser falado, né? A gente não deveria nem falar sobre as pessoas com um olhar de julgamento, né? A pessoa está gorda, a pessoa está magra. Gordo e magro deveria ser só características de um corpo, né? Então também fica aqui um olhar para a gente, nós mulheres aqui, para a gente começar a fazer mais acordos saudáveis de tratamento. Além de abaixo o patriarcado, também é abaixo essa demonização, né, de corpos, essa misoginia, essa forma de falar sobre comida e sobre corpos de uma forma muito ruim, muito tóxica. Então, para além disso, é importante também entender que a fartura da mesa, né? Todas as deusas que falam muito sobre os ciclos, sobre a nutrição, a prosperidade, a abundância, ela fala muito sobre fartura, né? Então, mesa farta, é, cesto, né, de frutas na sua casa, sabe? Você colocar essa fartura para chamar a mãe, né, a mãe terra, essa sabedoria da mãe terra. Coloquei aqui também uma coisa importante para falar para a gente aqui, para vocês. A causa emocional da má digestão, da azia, da gastrite, do refluxo, das aftas, estão muito relacionadas ao que eu não estou digerindo. Então, já que a gente está falando de alimento de forma geral, o alimento emocional, né? O que que você pensa, o que que você sente, o que que você vai engolindo aí, esses sapos que a gente vai engolindo, que fica mazia, um bolo, né? E aí começa um refluxo, começa uma sensação ruim, isso pode estar relacionado ao que você não digeriu, que você está entalada, né? E isso também é aprender a ser sua melhor mãe, é aprender a se posicionar, a falar, porque essa acidez ela vai corroendo a gente, né? Então, não fazer isso com você, né? Então, além de escolher os melhores nutrientes para você, os melhores alimentos, também escolher o melhor pensamento, o melhor sentimento, a melhor comunicação amorosa com você, né? Para você não ficar com essa indigestão, né? Com esse refluxo, com essa azia. Que mais? Muita coisa que eu coloquei aqui para vocês. E o alimento na fase da mãe e na fase da quarta fase, né, da lua minguante, a gente sente, na lua minguante principalmente, a gente sente mais fome e mais vontade de comer doce, porque está muito relacionado com estresse, né? Então, se na mãe você está na fase da mãe, na fase da lua cheia, na fase da ovulação, se você está estressada, é muito comum a gente buscar no alimento doce, né? No, sei lá, no pudim, no chocolate, em coisas mais doces, porque estão relacionadas com a nossa infância, com esse acolhimento. A comida, ela é acolhimento. Então, nessa fase da mãe, além de escolher os melhores alimentos, e principalmente na fase da lua minguante e lua nova, escolha alimentos mais quentinhos, né? Mais acolhedores, onde você se sinta acolhida. Mantenha os seus pés quentes, mantenha o seu útero quente. Isso tudo é alimento, isso tudo é acolhimento.
E isso é muito importante para nossas práticas do sagrado feminino, que é respeitar o seu ciclo, que é potencializar o seu ciclo. Outra coisa importante também que eu coloquei aqui é que a ovulação, ela é o momento de você conceber filhos, né? Você prepara ali aquele óvulo, né, para ele ser para ele ser concebido, né, para ele ser fecundado. O que isso significa na parte emocional e energética, digamos assim? Quais são os seus projetos que você não está concebendo, que você não está gestando, né? Que você não está olhando para a realização dos seus projetos. Essa fase da mãe é a fase que a gente tem mais vontade de gestar, de colocar o meu projeto no mundo. É a fase, como a gente está com muita energia, é a fase que a gente tem vontade de se comunicar com as pessoas, vontade de trocar, vontade de interagir, vontade de abrir minha casa e fazer um jantarzinho, fazer um almoço gostoso, reunir pessoas e falar sobre meus projetos. Eu costumo falar também que é o melhor momento para você fazer uma gestão de uma reunião. Então, você tem que vender o seu projeto. Esse é o melhor momento para você ir lá e falar, se posicionar, porque você vai estar com mais energia e você vai estar orgulhosa dos seus filhos, né? E qual é a sombra? Se você tem questões com a sua mãe, principalmente, se ela era uma pessoa muito dura, muito rígida, muito crítica, muito julgadora, você tem medo de colocar esses projetos. Você tem medo de nunca ser bom o suficiente. Você tem medo e aí você fica ali na autossabotagem. Então, a autossabotagem pode estar relacionada a essa fase da mãe, e já que nós estamos nessa fase, que também a gente pode pegar esses exemplos aqui, e é a melhor fase para você colocar os seus projetos, né? E você se tornar a sua melhor mãe, de você falar, eu sou muito orgulhosa de você, você falar no espelho, né? Eu tenho muito orgulho de você, vai dar tudo certo, você consegue, você vai dar conta. Falar coisas boas que você queria ter ouvido da sua mãe. Faça isso essa semana, isso é muito importante. Qual é a outra sombra? As dores que você pode ter nos seios, né? As mamas representam o dar de mamar, o nutrir, o doar. Então, quando dói, às vezes, estou falando da parte emocional, tá? Então, quando dói, pode ser que você esteja doando este amor e este cuidado, este nutrir para os outros em excesso, sobrando muito pouco para você. Então, para os outros você dá abundância, para você fica na escassez. Entendeu? Para os outros é uma mesa farta. Para mim, eu fico ali só um pouquinho. Então, observa também essa troca, né? Esse dar e receber. E aí, coloca para você também essa semana. Primeiro, eu me completo, né? Eu me preencho, me transbordo de mim. E aí sim, eu estou preparada para trocar e para falar com as outras pessoas, para doar para os outros. Então, isso está relacionado muito com a luz e com a sombra. E aí, eu vou trazer aqui o resumo, né, sobre a deusa mulher do milho e também a cartinha do tarô. Deixa eu só ver se eu falei tudo, gente. Tá, falei. Vamos lá. O resumo é a deusa que se ofereceu como alimento sagrado para a nutrição do seu povo. A mitologia é mexicana, mas também tem os povos é, índios do Arizona e do Novo México. A nutrição no começo da vida e a forma como você aprendeu a lidar com a sua alimentação na infância e adolescência diz muito sobre o seu autoacolhimento, o seu merecimento e a sua autoimagem. A alimentação não pode ser só física, ela precisa começar da mente, né? Então, ela é mental, emocional e espiritual também. E na semana da lua cheia, a gente trabalha a luz e a sombra desses arquétipos da mãe e do verão, ou seja, desse real e verdadeiro poder pessoal, de você colocar essa sua energia para fora. Então, a luz é essa relação saudável, abundante, nutritiva e consciente. As sombras, essa escolha de alimentos não saudáveis, essas dores emocionais e conflitos com a sua alimentação, que pode ter começado na infância, e essa pressão estética absurda e patriarcal que a gente precisa começar a cortar isso em nós, né?
e a sociedade que incentiva essa tensão com a comida. Ela deveria voltar a ser sagrada. Agora eu vou voltar para você para ler e aí você olha para a deusa, tá? Significado da carta. A mulher do milho, ela traz o seu amor por você na forma de alimento, dizendo que está na hora de você se alimentar. Comer é um ato sagrado. Algo vivo morre e você come ele, seja caçando, matando os animais com as suas próprias mãos, seja comprando vegetais no supermercado. Parte do fato de ser humano significa provocar a morte para viver. Tratar o ato de comer como uma pequena tarefa, como algo a ser temido ou evitado, é depreciar a dádiva de amor da mulher do milho e das plantas e dos animais. Você tem medo da comida? O mero fato de olhar para ela faz você sentir que está ganhando peso? Você está ocupada demais, cansada demais, envolvida demais com coisas mais importantes do que se alimentar? Você alimenta os outros, mas não se alimenta? Você tem uma comida, desculpa, você tem uma relação ambivalente de amor e ódio com a comida? A mulher do milho diz que comer é um ato básico de nutrição e que o caminho da totalidade está em estabelecer um bom relacionamento correto com os seus alimentos. E aí ela sugere aqui um ritual para quem tem esses conflitos, quem pode ter conflitos com a alimentação, ou quem não se dá, né, não se permite se nutrir de forma mais saudável. Ela fala sobre refeição sagrada, sobre a hora do café da manhã, do almoço, do jantar e o lugar que você faz as refeições. E aí ela pede para você preparar, fazer a sua comida com consciência, com qualidade, e você, ao se alimentar, fechar os olhos, respirar profundo, sentir o seu corpo, sentir a sua respiração e se alimentar é, como se você estivesse se conectando com as plantas, como se você estivesse se conectando com de onde veio aquele alimento, né? Se você é carnívora, de onde veio aquela carne? Mastigar devagar, dando a si mesma o tempo para sentir o paladar, o aroma e os diferentes sabores. Aí ela fala: tente sentir todos os ingredientes. Ao comer, ao colocar uma garfada na boca, digamos assim, concentre-se na sua energia vital. Então, perceba que está entrando ali no seu corpo a energia sagrada, pulsão de vida. Você sente uma vibração enquanto mastiga, como impulsos energéticos pulsando na sua boca? Perceba como você e a comida tornam-se uma coisa só, à medida que ela se dissolve na sua boca. Vá engolindo então essa energia vital dos alimentos e sinta ela se alimentar, a sua própria energia vital. Continue a comer desse modo concentrado, sagrado, estando presente no corpo, prestando atenção em todos os seus cinco sentidos, até você ter comido o suficiente. Perceba até isso. É suficiente para mim? Quando terminar, respire profundamente e deixe que a energia que você ganhou circule pelo seu corpo. Agradeça a mulher do milho e a si mesma pela sua alimentação. A gente faz isso? Eu aprendi a fazer, sinceramente. Mas eu desejo que vocês todas essa semana que nós possamos dar mais atenção a esse alimento sagrado, né? E fazer as pazes com esse alimento sagrado, fazer as pazes com a nutrição do corpo, mas também atenção com o primeiro alimento, que é o alimento mental. O que que você está se alimentando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? E aí sim, o físico, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa deusa maravilhosa. E aí a gente volta amanhã com outra deusa. Um beijo.